Sexta-feira chegou e nós estamos aqui mais uma vez com você falando sobre cangaço, coronelismo, religiosidade, artes, cultura, música, porque tudo isso engloba a temática do cangaço. Muitos comentários e muitos pedidos para que eu trouxesse alguns convidados aqui para falar do cangaço na Paraíba, Pernambuco, Alagoas, né, que não ficasse preso só a Mossoró. E com certeza não é essa a nossa política. Nós temos vários agendamentos até o final do ano com pesquisadores, escritores de outros estados. É porque depende muito da agenda dessas pessoas, desses amigos, para se deslocar até Mossoró. Mas nós temos aí, por exemplo, já me pediram para trazer Aderbal, nosso amigo Aderbal do canal. Já temos um agendamento aí, depende muito dos nossos encontros, porque eu tenho a minha agenda, a Aderbal tem a dele. Aí disse, e a Paraíba? Quando é que você vai trazer algum paraibano? Aí chegou o dia, meu amigo. Hoje nós temos aqui para falar um pouco sobre, não só sobre cangaço na Paraíba, mas cangaço em geral. O nosso querido Wesley Dutra, historiador e advogado, hoje mais advogado do que professor, mas não deixa de ser professor, né? Quem bebe da água gostosa do curso de História nunca deixa de ser historiador. Wesley, amigo, obrigado por ter vindo de Cajazeiras, Wesley veio de Cajazeiras para Mossoró para bater esse papo conosco. Obrigado, amigo, por estar aqui e vamos conversar sobre cangaço. É uma satisfação, Lemuel, poder debater um tema que é tão gostoso, tão nosso, né, e que aguça uma discussão muito profícua e muito polêmica, né? Então, contribuir nesse debate, buscando algumas nuances aí que possa ajudar as pessoas a pensar, né? O cangaço, para além daquela caixinha do herói e do bandido, né, que nós atribuímos à figura dos cangaceiros, né? Wesley, então vamos começar com uma pergunta muito simples. O que é o cangaço para você? Ou o que foi o cangaço para você? É uma pergunta espinhosa que eu já espero a crítica, né? Mas eu acredito que o cangaço foi um movimento armado de criminalidade, né? E ao dizer isso, né, eu não estou dizendo que existe um lado bom ou que existe um lado ruim nessa história, ou que existe mocinhos ou que existe bandidos, né? Nós temos que entender o cangaço enquanto movimento criminoso, né? Os fatores que levaram esses homens e mulheres a entrarem são biografias pessoais, elementos pessoais, mas nós não podemos pegar as partes como um todo, né? Por isso que eu defendo que não existe um cangaço. Existem cangaços, no plural, né? Porque se nós tratamos o cangaço num singular, é como se todo mundo tivesse a mesma motivação, né, criminológica para entrar. E eu não posso entender o cangaço do século XVIII como o mesmo cangaço sendo do XIX, como o mesmo cangaço do XX. Talvez o cangaço do XX, que é esse que é mais famoso, esse que ganhou uma propagação maior, seja o ápice do cangaceirismo, do banditismo ou da profissionalização. Por isso que eu acho que se nós considerarmos, e aí nós podemos questionar o Jesuíno Brilhante sendo cangaceiro, né? Se nós pegarmos o cangaço lampiônico, já é uma empresa, né? Uma empresa de criminalidade, né? E ele sabia disso, né? O Lampião, ele tinha plena consciência da empresa que ele liderava. E aí só dois elementos que eu poderia te dizer com relação a isso, quando ele dá a entrevista ao Otacílio Macedo, em março de 1926, e aí o Otacílio pergunta, você não pensa em sair disso? E ele literalmente diz, você está no negócio, o negócio está dando certo, para que você vai deixar? Né? Isso é um dos primeiros elementos que ele sabia como era a empresa dele. E um outro momento, o grande desejo do Benjamin, em 1936, era filmar um combate, e Lampião nunca deixou. Né? Nunca deixou porque ele sabia o que era aquela carnificina. Né? Então, Lemuel, nós temos que entender, principalmente nessa fase lampiônica, como ele soube manipular a imagem dele. Né? Talvez seja um dos caras mais inteligentes nesse aspecto, além da tática de guerra, que era perfeita, mas a manipulação da imagem, o que ele quis passar para o público. E nesse sentido,
O cangaço lampiônico é esse que tem uma maior projeção. Tanto é que hoje nós questionamos mesmo se aqueles que foram apresentados como cangaceiros no século XIX seriam realmente cangaceiros, como, por exemplo, o Jesuíno Brilhante, né? Que é uma discussão que precisa ser feita, né? Se não há um outro tipo de banditismo. Então, o que eu fecharia numa resposta é muito particular, respeitando o contraditório, as visões diferentes da minha. Eu acredito cangaço enquanto grupos de homens facinorosos, né, que infelicitaram os sertões nordestinos, né? Então, se nós pudermos dizer aí se há uma vítima de um sistema, né, ou uma vítima dessa história, eu colocaria o homem pobre do sertão. Esse é a real vítima. E ao dizer isso, eu não estou me colocando como um juiz, né? Eu não estou dizendo que eu tenho a verdade, mas cada vez que nós estudamos com seriedade a documentação da época, cada vez que nós entrevistamos ou pegamos num documento, é muito mais evidente esse discurso de que, o cangaceiro veio na minha casa, botou para eu cozinhar, só tinha um animalzinho, tive que matar para cozinhar esse animal para dar comida a esses homens. E, de certa maneira, você não tem aí uma ideologia, digamos assim, de fazer o bem, de desestruturar a ordem estabelecida, como muitas vezes alguns discursos colocam, né? Por isso que eu acredito que é um grupo de homens armados que infelicitaram o Nordeste, os sertões nordestinos. A sua pesquisa, ela trabalha com discurso literário. O Wesley defendeu uma tese na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e trabalhando a temática do cangaço, fazendo uma análise do discurso literário em torno da temática do cangaço. E, claro, vários sujeitos dentro do cangaço foram observados e analisados a partir das fontes que o Wesley trabalhou, né? Wesley, como é a construção do discurso literário em torno do cangaço ou de alguns cangaceiros que você pode citar aí, alguns exemplos de cangaceiros que esse discurso pegou, né, para o público especializado ou mesmo para aqueles curiosos? Bom, eu vou tentar agrupar aí em 3 momentos. Nós temos meu recorte na pesquisa foi 1876, né? Eu comecei em 1876. Qual foi o meu pressuposto, Lemuel? Na minha cabeça, e ao dizer isso, eu tenho agora a fazer uma meia-culpa, dizendo o processo da pesquisa antes, né? Quando eu comecei as minhas leituras sobre o cangaço, há uns 20 anos, eu tinha a imagem de Lampião enquanto uma vítima do sistema. Eu tinha a imagem dos cangaceiros como os baluartes da justiça. Eu tinha a ideia de que esses caras iam contra uma estrutura de opressão. Mas, ao mesmo tempo, eu me questionava qual foi o ponto que fez com que esses homens, que eram dentro da lógica oficial, né, de criminalidade, eram criminosos, dentro do que o Estado diz, se transformassem num símbolo regional. E aí eu fui tentando palmilhar, e disse, há uma construção aqui, né? Esse discurso ele foi um discurso construído, existem representações construídas aqui. E aí eu queria trabalhar com tudo, né? O primeiro projeto que eu fiz era cinema, cordel, porque a construção do cangaço é uma construção muito plural. Eu acho que é um projeto... Só o cangaço é um tema para uma vida toda e você não dá conta de pesquisá-lo, porque tem que ser uma equipe muito grande, porque são várias vertentes de análise. Tanto é que, ao momento, eu acredito, né, nas pesquisas do cangaço, há 2 momentos. Nossa geração é a que está fazendo essa ruptura do primeiro momento. Um momento mais narrativista, factual, né? Esse já passou. Né? Então é aquele momento que, depois da década de 50, que os memorialistas vão fazer de reconstruir os fatos, de mostrar que o tiro veio daqui, entraram por aqui, fizeram isso. Então essa, que é gostoso, né? Essa questão biográfica é muito gostosa de ser lida, né? Essa fase
ela já acabou porque os reminiscentes já não existem mais, né? Nós estamos aí praticamente há 80 e poucos anos, né, do fim do cangaço, né? Então não tem mais reminiscentes desse período. E hoje nós estamos na fase analítica. E talvez essa quebra de paradigma seja difícil, né? Porque existe um público acostumado a ler a aventura épica. E agora nós somos convidados e desafiados a fazer a análise dessa documentação, a contextualizar isso. Então, diante disso, quando eu vou para a pesquisa, eu não dou conta de fazer tudo. Eu vou ter que escolher alguma coisa. Então, existe um cangaço, aí fica até uma dica para futuras pesquisas. Existe um cangaço apresentado pelo cordel, existe um cangaço apresentado pelo cinema, e aí eu optei em trabalhar com o cangaço na literatura. Né? Então, o que os autores falam sobre o cangaço? Eu não tinha muita ideia de onde eu ia chegar nisso. Eu sabia que eu iria pegar como os autores eles discutem isso por décadas. Quando eu pego o material, né, mais ou menos uns 40 livros de época, né, e eu começo em 1876, porque foi a primeira documentação, o primeiro autor que eu estudei, que foi o Franklin Távora, né, no Cabeleira, que eu até questiono, né, o Cabeleira não ser um cangaceiro, mas passou a história como cangaceiro. E aí eu saí abordando como era, analisando como é que esses autores eles construíram a imagem do cangaço. Quando eu li tudo, só existem aqui 3 blocos. Né? Isso até 1950, porque eu já apresento um 4º bloco posteriormente. O primeiro bloco, que é esse que vai de 1876 até mais ou menos 1876 até mais ou menos 1920, né, 1930, você tem um discurso científico sobre o cangaceirismo. Né? Então, o que é isso, Wesley? Você tem muito forte a tradição do Nina Rodrigues no Brasil, a ideia da miscigenação, e aí a ideia que está presente ali é que aqueles homens que entraram no banditismo eram produtos do encontro das 3 raças, né? Do negro, do índio e do branco. Que isso teria feito com que se criasse uma geração nova, mais bárbara. Né? Então é como se a miscigenação não deu muito certo. Se você pega livros, isso está muito presente nos Brilhantes, né? No livro Os Brilhantes, que foram os 2 primeiros, né? O Franklin Távora e Os Brilhantes. Talvez o Távora, lá no Cabeleira, ele remodela isso, mas está muito forte o que nós chamamos de discurso naturalista. Muito forte, e ele coloca a ideia de que o amor salva. Porque o Cabeleira, lá no romance, ele é filho de um miscigenado, né? E quando entra no banditismo, que o pai já era criminoso, mas se apaixonou por Luísa, ou é Luizinha, não me recordo o nome da personagem ao certo, e o amor salva, né? É a única solução. E ele é o ministro do romantismo no Brasil, né? Na literatura. Já Os Brilhantes, do Rodolfo Teófilo, já é muito mais... As teorias científicas elas estão muito mais crivadas ali, muito mais efetivas. Então é o primeiro momento. Até 1930, nós temos esse discurso dos naturalistas. A mistura das raças que criou a criminalidade, que é uma herança do Nina Rodrigues. No finalzinho de 30, no finalzinho da década de 20, já início de 30, melhor dizendo, você começa uma nova leitura, que é a questão do meio social. Né? Então, não é a questão social ainda, mas é a questão do meio. Esses homens são criminosos porque há um determinismo biológico, físico. Né? Se o primeiro momento era o determinismo biológico dos naturalistas, agora é um determinismo físico. É o meio social da pobreza, da seca, da falta de estrutura. Então, isso teria gerado o banditismo. E depois você tem a visão social. Que essa visão social já começa no finalzinho de 30, se consolida em 50, que é produto da estrutura agrária. E aí eu não trabalhei na tese, mas porque eu tinha que dar um recorte, tinha que terminar a tese, que estava muito grande. Barraram você, não foi? Barraram, né? Eu não vou dizer que foi o professor Lemuel que barrou, porque minha tese estava quase 600 páginas, né? E aí, em 50, nós temos a visão
científica chegando no Brasil, e a tendência desse momento é produto da questão agrária. Nós temos 2 nomes que são brilhantes nesse momento, foram superados, pelo menos as discussões. O Rui Facó, ele é um marco importante, né? Que o Rui Facó, com a sua visão vindo com as ideias marxistas, vindo com as ideias de esquerda, ele apresenta a pobreza como produto da criminalidade, né? Os criminosos, desculpa, como um produto da pobreza. E uma outra influência muito forte é a do Eric Hobsbawm, né? Que foi mal interpretado em dados momentos. Por quê? Principalmente, Eric Hobsbawm tem 2 livros que ele fala disso, né? Rebeldes Primitivos e Bandidos. Em Bandidos, ele fala especificamente de Lampião. Em Bandidos, quando chega no Brasil, recepcionado pela Universidade Brasileira, lê-se o Eric Hobsbawm, como o Eric Hobsbawm está dizendo. Pronto, existe o ladrão nobre, o Robin Hood, e é Lampião, né? E isso foi muito forte no discurso da universidade, né? Da tendência marxista durante a década de 70. Em nenhum momento o Hobsbawm fala isso. Quando ele categoriza, né, 4 tipos de bandido, o primeiro seria o estilo Robin Hood. Quando ele fala de Lampião, ele diz: existe um tipo de bandido, né, nas palavras dele, que é o vingador, né, e ele atribui a Lampião, né. Mas qual a base teórica do documental do Hobsbawm? A literatura de cordel, e ele diz isso, né? Ele diz isso, toda a sua pesquisa está imbuída do cordel. Então, são esses 4 momentos, digamos assim. E depois de 50, Lemuel, eu não sei qual foi a virada de chave que nós temos nos estudos do cangaço. O cangaço vira moda. E alguma coisa fez com que o cangaço virasse a moda da década de 50, após 50. E aí, falando sendo um pouco factual, até 1940, eu defendo... Oficialmente a gente fecha em 1940, né? Eu defendo que o cangaço acabou em 1938 e defendo porque você não tem nenhum ataque depois da morte de Lampião em julho de 1938. Os caras se entregam. Porque aquela empresa foi desarticulada, né? A empresa lampiônica foi desarticulada, a forma de chegar armamento, bala, né? Então se desestrutura aí em 1938 com a morte de Lampião em julho de 38. Mas até 1940, o cangaço, depois disso, é uma memória maldita. Acredito que o cinema tem uma importância muito grande em ressignificar isso. Em 1953, quando o Lima Barreto lança, né, o Cangaceiro. É o nosso faroeste, né? É a nossa... o filme da moda, né? O faroeste norte-americano. Então, o que mais se aproxima daquilo? O cangaço, né? Então... o cangaço ele passa a ser moda. E aí é esse momento que o cangaço começa a ter uma nova visão de pesquisa. Tanto é que nós podemos perceber, década de 60, algumas publicações muito tímidas. Década de 70, prolifera-se publicações. Década de 80, ainda um negócio dá tipo uma esfriada. Década de 90 é a era da memória. É como se esses cangaceiros eles tivessem sido ressignificado a sua imagem e aí eles se transformam no exótico. Tanto é, se você perceber, toda publicação de entrevistando ex-cangaceiros era da década de 90 para frente, né? Onde você vai ter memória. É como se os reminiscentes eles fossem resgatados e colocaram na cabeça, sei lá, ressignificaram, digamos assim, que eles faziam parte da história que fazem, né? Parte da história nacional, e eles passam a narrar suas histórias, né? E a silenciar os volantes também, né? Nós temos que entender que existe um outro lado. Wesley, você tocou no assunto aí que eu achei interessante. Eu não quero polemizar, mas é possível que o meu comentário se torne uma polêmica e algumas pessoas venham a fazer algum comentário contrário, que não tem nenhum problema. Nós estamos num espaço democrático e você que está nos assistindo pode deixar o seu comentário, concordar ou discordar da minha visão, da visão de Wesley, não tem nenhum problema, né? Essas memórias que foram colhidas, que foram
gravadas nos anos 80 e 90. Eu comecei a estudar, a me interessar pelo cangaço nos anos 90 com Paulo Gastão. Eu acho que 99% de quem estuda cangaço, pelo menos aqui na nossa região, sofreu de alguma forma influência positiva. Não é negativa, porque Paulo é uma referência para mim e continuará sendo uma referência para mim. Entendeu? Paulo jamais me daria uma influência, me exerceria uma influência negativa. Mas essas memórias coletadas no final dos anos 80 e nos anos 90, elas podem ser vistas como memórias manipuladas. Ao afirmar que muitas dessas memórias são memórias manipuladas, estaria correta essa minha afirmativa? Acredito que sim. E aí eu vou puxar a brasa para a nossa sardinha. Existe uma técnica, né, na historiografia. Apesar que nós sabemos, nós não temos o monopólio da narrativa, né, e que bom que não tenhamos o monopólio da narrativa, porque historiador, às vezes, quando ele escreve, ele é chato, né, na escrita, né, então nós não temos o monopólio. Mas nós temos a técnica de trabalhar com memória. Nós não podemos confundir, e aí sua pergunta é muito feliz nesse sentido, nós não podemos confundir memória com história, né? Memória é um processo natural, né? E nós não dominamos, né, a memória. Aqui nós estamos fazendo memória, né? Então nós não temos o controle do que vai entrar no nosso cérebro, né, nesse aspecto. Então a memória, ela é um produto natural, mas a forma de que alguém acione essa memória, ela pode ser intencional, né? Então eu estou aqui criando essa memória como uma ideia natural, um processo natural, mas a forma no futuro que alguém venha mexer com essa memória, eu tenho que ter uma intencionalidade. Quando a teoria, a metodologia da história ensina-nos a pesquisar, você vai com um tema e você pergunta e deixa o entrevistado falar. E depois você analisa isso, confrontando com outros documentos. O que aconteceu muito nessa década? Lemuel, você estava em Patu em 1905. Não estava. Então, veja, eu já lhe induzi, eu estou falando com idosos, por vezes, e a memória às vezes falha, né? Então, se você me perguntar, Wesley, qual foi o almoço hoje, eu vou ter algum momento que eu não vou lembrar, mas se outra pessoa que estava no almoço comigo diz, não, almoçamos isso, foi, né? Então foi. Então isso aconteceu muito. E aconteceu numa caixinha que eu queria, eu enquanto pesquisador, eu tenho minha visão do cangaço, e eu vou para o meu entrevistado para ele confirmar o que eu já sei. E a lógica não é essa, né? Na pesquisa histórica. Você vai... Pelo menos o que eu quero que eu saiba. Isso. Eu quero saber isso. Agora eu quero que o Wesley confirme que o que eu quero saber é realmente isso. Aí eu vou induzir o Wesley a dizer isso. Eu digo, tá vendo como a minha tese está coerente? Porque ele tem um discurso de verdade aí. Ele estava lá, ele é um ex-cangaceiro. Ele estava lá. Quem é você, Lemuel? Para questionar uma coisa, você não estava lá, você está questionando uma pessoa que estava lá. E na história, né, e talvez isso é o medo, às vezes, da técnica historiográfica, um certo ranço que os pesquisadores, alguns têm com a academia. A academia, ela deve muito aos pesquisadores diletantes do cangaço, né? Nenhum de nós que somos acadêmicos temos como mensurar o valor das pesquisas dessas pessoas, de um Paulo Gastão, né, de um Antônio Amauri, né, grandes figuras nessa reconstrução desses fatos. Então há uma dívida eterna da história com eles. Por isso que hoje eu digo que o inverso deve acontecer hoje, nós pegarmos esses documentos que eles produziram e a academia agora investigar, né? Mas houve essa manipulação de memórias.
com um crivo de verdade. Não é porque Dada, por exemplo, disse algo que isso é a verdade absoluta. Né? Nenhuma memória ela é absoluta se ela não é confrontada com outras fontes, com outros documentos. E estudando esses anos e convivendo com alguns pesquisadores, eu já presenciei brigas homéricas. Fulano me disse, né? Fulano me disse isso. Né? Foi o cangaceiro tal que estava lá, isso é a verdade, é o monopólio da verdade. Mas a memória é falha, a memória esquece, a memória é feita de gatilhos, né? De lembranças e esquecimentos, de intencionalidades, de manipulação. Principalmente com idosos, é uma memória maldita o cangaço. Eu digo isso porque maldita no sentido que, não pejorativo, mas no sentido de que as pessoas elas querem esquecer porque foi uma história de muito sofrimento. Eu lembro quando eu entrevistei a Aristea, que eu perguntei, a senhora voltaria para o cangaço? Aqui não era vida, meu filho. E aí ela olha para uma parede, né, branca no hotel e o olhar dela se perde naquela parede. Né? Então é aquele silêncio que fala, né? Então que aí é o que é importante para o pesquisador, né? De entender que os silêncios da memória eles gritam, né? Eles gritam e que nós temos que ter essa sutileza do que o que não é dito por vezes ele é dito, né? Tanto é que todos se a única coisa que Aristea falava de bem do cangaço era da comida. A única coisa, dizer, olha, nós comíamos muita carne, era uma carne boa, né? E dos perfumes. Foi a única coisa que a memória dela guardou. Então eu acredito, realmente, houve muita manipulação. Muita manipulação. Às vezes não tanto por maldade, mas talvez pelo não domínio da técnica. Um exemplo, eu tive a oportunidade, eu acredito que você também, Wesley, de estar em várias ocasiões com Sila. E nas diversas vezes que eu estive com Sila presenciando entrevistas ou entrevistas de pesquisadores ou ela dando alguma entrevista para a imprensa, eu, pela minha formação, pela nossa formação de historiador e conhecedor da técnica, eu percebi e constatei inúmeras versões diferentes em cada momento de fala dela. E às vezes não era nem culpa dela, era exatamente a forma como algumas pessoas a induziam a dizer aquilo que essa pessoa queria saber. Você falou aí, o companheiro de Adília é Canário. Canário. Eu fui colar aqui, viu, gente? Que a minha memória para nome também não é boa, não. A vantagem da internet é que você faz a consulta na hora. Só o roteiro aqui já está pronto, né? Mas de vez em quando a gente tem que improvisar, porque o tema... você falou da mulher, da consciência e tal. E uma coisa que eu acho interessante que história é essa que Maria Bonita é rainha do cangaço? Ou que Maria Bonita é bonita. A primeira questão. Né? Maria Bonita, rainha do cangaço. Que conversa é essa? A gente pode afirmar, eu tenho minhas restrições, mas vou deixar para vocês, senão você vai... Rainha do cangaço? Isso apareceu como? É invenção? Desde quando? É discurso literário? Não é? Alguém quer empurrar isso ou quis empurrar isso goela abaixo? Ou de fato ela foi uma rainha? Bom, o próprio termo, né, Maria de Déa, né, que não era um nome, a Sila diz isso, né? Em vários momentos os pesquisadores perguntaram aos remanescentes se Maria era conhecida como Maria Bonita, né? E todos são unânimes, não, né? Não. Era Maria do Capitão e Lampião chamando-a de Santinha, né? Então você não tem a ideia de a rainha do cangaço com seu séquito de pessoas, que é uma invencionice muito grande. O próprio termo, né, segundo o Luiz Rubens, nas pesquisas dele, o Frederico tem um artigo num dos livros que ele fala isso. Para o Rubens, o termo foi lapidado pela imprensa, pós-cangaço, né? Era uma cabocla bonita, obviamente, né? Vermos as fotos, né? Uma cabocla muito bonita, mas imagina se Lampião, o conceito de bonito nessa época, você não dizia para uma pessoa, você é bonita, né? Não é como nós falamos hoje na nossa conversa, né? Imagina para o capitão, um homem
bruto, né? Então você não ia dizer Maria Bonita. A Tarsila diz muito isso, era Maria do Capitão, né? E para o Rubens, para Luiz Rubens, isso foi uma construção da imprensa depois do cangaço, né? Depois de 1940, depois da morte, né? Você tem o uso do Maria Bonita. Para o Frederico, foi de um romance, né? Um romance que era muito comum na década de 30, depois que as mulheres entraram no cangaço, e aí esse romance ganha uma proliferação nacional e a personagem era Maria Bonita, né? E aí se popularizou pela imprensa. As evidências seriam mais ou menos essas, né? Que é um termo usado, um nome usado pós-cangaço. E ser rainha do cangaço já faz parte desse romanceamento. O título de rei do cangaço você já vai ter anteriormente, né? Atribuído ao Antônio Silvino, né? Tanto é que quando o Silvino foi entrevistado na penitenciária do Recife, né? E ele diz, o rei, ele não usa essas palavras, né? Mas o rei fui eu, então o Lampião no máximo é o príncipe, né? Então eles colocam, porque tem aquela ideia quem é o maior cangaceiro. E aí como se Lampião, que se autodeterminava governador dos sertões, depois é que se cria essa ideia de rei do cangaço, talvez a partir dos filmes, né? Dos filmes que vêm depois de 1950. Eu vi assim nas minhas pesquisas, e pelo menos não tenho uma memória, se na época já se chamava rei do cangaço, né? Eu não me recordo realmente de nenhuma documentação ou nenhuma narrativa que falasse isso na década de 20 e 30. Posteriormente, sim. Acredito que o cinema. E aí, se tem um rei, tem uma rainha, né? Talvez seja um discurso de marketing. Não necessariamente um discurso que eles usavam, né? Em si. Marketing, venda, talvez, eu não estou afirmando, oportunismo, né? Ou alguém querer entrar para a história como eu criei esse termo, né? Bom, mas falar em criar termos, nós temos aqui essa obra, As Andanças de Antônio Silvino pelos Sertões do Seridó e Curimataú, Fabiana Agra. Veja que livro. A Fabiana esteve conosco aqui a semana do Fórum do Cangaço, e esse livro eu já tive a oportunidade de ler, foi uma das primeiras obras da Fabiana. E como sempre eu trago uma obra aqui para mostrar para vocês. Se vocês tiverem interesse em adquirir essa obra, podem entrar em contato conosco aqui do Resenha, que a gente passa o contato de Fabiana e você recebe na sua casa. É uma obra que merece a leitura, porque é um trabalho, uma pesquisa muito criteriosa da nossa amiga Fabiana Agra. Wesley, vamos falar um pouco de violência no cangaço. O lado romântico, criado, construído nas narrativas, tem por trás também o lado violento. Sequestros, assassinatos, estupros de mulheres, jovens. Como é que você analisa o cangaço, principalmente quando você olha para o cangaceiro estuprando mulheres, sertão adentro e sertão afora? Essas mulheres, esses estupros, Lemuel, se você pega a literatura sobre o tema, ele foi relegado ao esquecimento, muitas vezes. Até hoje, entre os pesquisadores, é um tema meio polêmico, né? Então, você pegar isso, familiares de ex-cangaceiros, eles vão dizer, não existia estupro, né? Nunca foi feito isso. E os relatos dão conta que fizeram. Você tem alguns processos do Pernambuco, né? Se eu não me engano, de Serrinha do Catimbau, salvo engano, da invasão, pode ser que eu esteja enganado, né? Onde o próprio processo traz o depoimento dessas mulheres que foram estupradas. Então,
O estupro é uma prova, na minha leitura, de como esses homens desprezavam o feminino, né? É como e isso é o amálgama do próprio meio, né? Que eles viviam. É como a mulher fosse um objeto para que eu pudesse desfrutar dela. Isso aconteceu tanto com a mulher comum como a mulher cangaceira, né? Então é de uma bestialidade, dizem as narrativas, que depois de 1930, quando as mulheres entraram no cangaço, esses estupros diminuíram, né? Mas tem uma lógica nisso. Nós não levamos muito em consideração, às vezes, as idades desses cangaceiros, mas eram meninos, Lemuel. Eram meninos com armas. Se nós pegarmos aí a ideia que Lampião entrou num cangaço em 1917, né, não como chefe, né, mas em 1917, alguns autores vão colocar em 20, né, o que eu discordo plenamente, que os documentos já dão conta de 1917. Então Lampião teria aí 18 anos, né, 19 anos mais ou menos, que era a faixa etária da grande maioria, né? 15, 16, 17, aí não vamos levar uma questão biológica. Esses rapazes estavam com os hormônios à flor da pele. Então você entra numa cidade, você vê moças que você pode usar, né? Então o estupro se deu de uma forma descontrolada. Tanto é que, segundo, por exemplo, alguns autores, num ataque a Jericó, né, na Paraíba, uma dessas moças foi estuprada por um dos cangaceiros, inclusive engravidou, optou por não interromper essa gravidez, teve um filho, né, alguns autores narram isso, né? Então o estupro ele foi uma constante durante todo o cangaço, principalmente aí com mais força na década de 20. E estupros que eu chamaria estupros para humilhar, e aí, puxando um pouco a brasa para a minha sardinha, né? Como, por exemplo, a invasão à cidade de Sousa em 27 de julho, né, de 1924. Quando adentram na cidade, que é uma questão política, né? Então, que é um ponto que nós precisamos discutir, né? Até que ponto os cangaceiros não foram usados pelo sistema político, pelo sistema coronelístico da época. E aí dos discursos, um dos depoimentos da época era: vamos entrar para desmoralizar a oligarquia Maris, né, no seu próprio terreiro, né? E aí quando eles adentram em Sousa, ao amanhecer do dia 27, e saem no meio da tarde para o início da noite da cidade, eles tinham várias mulheres que tinham sido estupradas. Essas mulheres, se fala a boca pequena, né, na cidade, que houve esses estupros, mas não tem nada documentado, porque possivelmente teriam sido mulheres da elite, né? A única vez, né, em si que eu vi algum relato de uma moça elite, que até nós temos que questionar esse conceito de elite, mas moças que teriam sido violentadas sexualmente e teriam sido, num processo, não deram depoimento, não estavam no processo, até para não expor, né? Porque seriam pessoas de famílias importantes, né, em si. Mas o estupro ele foi uma constante no cangaço. O que eu só questiono é quem foi estuprado, né? Então, quem foi estuprada, né? Porque eu não conheço nenhuma filha de coronel, nenhuma esposa de coronel, e se alguém conhecer, agradeço que me informe, né, que tenha sido estuprada por um cangaceiro, né? Geralmente é a mulher pobre, né? A mulher é a dona de casa, é a menina, né, ainda uma criança que é violentada, né, por esses homens aí na primeira década, né? Não que depois de 1930 não tenha tido estupros, mas talvez a entrada das mulheres no cangaço deu um freio, né? Mas mesmo assim, nem todos os cangaceiros tinham suas companheiras, né? Então os bandos possivelmente estupraram, né? Mas a documentação ela ainda é muito difícil ter acesso pelo tabu, né? Pela própria natureza da violência, né? Digamos assim.
Você colocou aí, e já está no meu ponto aqui, falar da relação coronel-cangaceiro. Num dos nossos programas aqui, eu levantei essa questão da relação política, e o nosso entrevistado ele disse que um exemplo claro do uso do cangaço pela política é o exemplo do Isaías Arruda, e que o nosso convidado o colocou como um bandido de gravata, né? Quer dizer, um coronel, um político que usava mecanismos não convencionais para se dar bem, né? E, citando o coronel Isaías Arruda. Quando você pega no geral, não necessariamente o exemplo do Isaías Arruda, mas o geral, né? De que maneira a política interferiu nesse processo de evolução do cangaço, ou é o contrário? O cangaço foi determinante para a força política de alguns coronéis. Como é que você analisa essa balança aí? Quem é que exerce maior influência sobre quem? Ou se é nivelado? Eu acredito que os coronéis exerciam maior influência sobre os cangaceiros. Por que eu estou dizendo isso? Se você pega os relatórios de presidente de província, né, durante todo o século XIX, eles são muito pontuais, né? Os relatórios eles dividem por tópicos, e num tópico da segurança pública, quase todos trazem o coronel tal com seus homens armados. O coronel tal tentou depor o seu rival político. Tanto é que o Pacto dos Coronéis, capitaneado aí pelo padre Cícero, né, aí em 1911, se a memória não está me falhando, foi a tentativa do padre dizer: vamos pelo menos aqui no Cariri se proteger. Então, uma das cláusulas já do pacto é que nenhum coronel derrube o outro, ou tenha homens armados para derrubar o outro coronel, para ter uma tentativa de pacificar, porque aquilo é um caldeirão, né? É uma bomba a explodir a qualquer momento. Qualquer coronel, qualquer chefe político, para poder se legitimar, ele precisava ter homens armados, né? Vamos lembrar aí o Maquiavel, em 1535, quando Maquiavel diz: quem domina as armas domina o Estado, né? Então, não sei se eles tinham essa noção dessa premissa do Maquiavel, né? Mas que é uma premissa coerente, né? Então, aqui no sertão, para que você pudesse manter o poder político, você tinha que ter homens armados. E isso durante todo o século XIX, né? E se intensifica no período da República. Porque nós não podemos deslocar o cangaço da história nacional. Você tinha uma unidade ainda no Império, né? Digamos assim, até 1889, você tem uma unidade na figura de Dom Pedro I, Dom Pedro II, né? Primeiro e segundo, né? Então, há uma unidade de Estado aí. Querendo ou não, nós não tínhamos instituído o federalismo ainda, era um governo mais centralizado, então você tinha os poderosos locais, mas esses poderosos estavam vinculados à coroa. Com o advento da República, isso escancara, a briga política escancara. E essa briga política, ela fica um coronel querendo derrubar outro para se manter o poder. Nós tínhamos dois partidos que vinham desde o Império, né, que era o conservador e os liberais, e isso entra essas brigas que já vinham sendo alimentadas desde o período da imperial, adentram num período republicano, e isso intensificou, digamos assim, essas disputas políticas. Então, esses coronéis, ou os donos do poder, digamos assim, para manter-se no poder, eles precisavam ter esses homens armados. Então, obviamente, isso é uma sementinha, digamos assim, da proliferação do cangaço independente, como a Maria Isaura Pereira de Queiroz coloca na sua tese, mas que posteriormente os coronéis perdem um certo controle sobre esses bandos.
né? Chega um momento que eles perdem. Especificamente quando Lampião, na minha leitura, ele profissionalizou isso. Porque Lampião, ele era um coronel, não nos moldes de terras, né? Ele era um coronel no aspecto de mando, ele era um poder no sertão, né? Então ele exercia um tráfico de relações muito grande com os coronéis. Tanto é que eu não lembro quem é o qual livro que coloca que um dos depoimentos de Maria Bonita, né, uma das palavras de Maria Bonita, alguém disse que ela teria dito: Lampião, esse homem perto dos coronéis é uma moça, né? Devido ao trato, ele era, por isso que eu acredito muito se Lampião, além de ser um estrategista militar, ele era um cara que tinha que sabia a imagem que ele queria passar para a posterioridade, né? E para as pessoas em si. Tanto é que ele faz isso em Juazeiro, né? Em 1926, quando ele vai à janela e joga moedas para as pessoas, uma ou outra pessoa ele dá um dinheiro para comprar alguma coisa, né? Um torno, como fez no Ceará, né? Que o homem posteriormente se transforma num dos maiores fabricantes. Então, em um dado momento, ele soube fabricar bem a sua imagem. O coronelismo, né, ou a figura do coronel, ele usou o cangaceiro para legitimar-se politicamente. Nós pegamos isso em todos os lugares, nos 7 estados onde nós tivemos o cangaceirismo. Especificamente na Paraíba, né, o Zé Pereira, né, tinha o seu séquito de jagunços que são cangaceiros, né? Eu não consigo na minha cabeça fazer essa diferença que o Euclides da Cunha coloca nos sertões entre a figura do jagunço e a figura do cangaceiro só devido à arma. Um usava um tipo de arma e o outro usava um outro tipo de arma. Eu não consigo fazer essa distinção na minha cabeça. Então, se você pega, por exemplo, o Zé Pereira, trava relações com o Lampião durante... E o Lampião diz isso, né? Na entrevista que ele dá ao Otacílio Macedo em 26, ele mostra um certo ranço com o Zé Pereira, quando ele diz que o único que me traiu foi o Zé Pereira. Usou dos meus serviços naquilo que tinham de melhor. Ele não usa essas palavras, né, especificamente, mas é esse o sentido, né, literal. E aí você vê essa trama. Tanto é que o Zé Pereira só rompeu com o Lampião depois do ataque a Souza. Porque em 1924, a questão política na Paraíba está muito efervescente, mudança de governo, né, em 1924, e aí a imprensa nacional cai em cima, né, a facção do, salvo engano, era o Solon Lucena na época, que estava deixando o governo, né, então a imprensa cai em cima desse ataque, porque querendo ou não, Souza era uma das mais importantes cidades do sertão, né, para a época, na época. Foi algo muito gritante e aberrante, uma disputa política, e o próprio prefeito da cidade, é interessante que ele tem uma carta que ele justificando, ele abandona a cidade posteriormente, e ele justificando que eram as oligarquias políticas que estavam juntando seus cangaceiros para destituir um outro governante, né? Então, houve essa troca de favores, né? O cangaceirismo, qualquer chefe local, qualquer coronel, para se legitimar no poder, ele precisava ter seus homens armados, e soube usar essa relação com os cangaceiros a seu favor, e os cangaceiros também usaram. Porque se você pega, Lemel, e é uma lacuna nos estudos da história do cangaço, você tinha armas modernas, né, os cangaceiros usando para o padrão da época, né, armas modernas, balas modernas, né, e como chegavam isso? Esse armamento e essas balas e essas munições nas mãos dos cangaceiros? Não era um sertanejo pobre que comprava, né? Então, tanto é que é uma das coisas, muitos pesquisadores, quando tinham a oportunidade de perguntar a um ex-cangaceiro, eles saíam na tangente, né? Eles não entregaram essa teia de fornecedores, né? O que é importante, porque
se você diz, você destrincha, você abre um pouco a caixa de Pandora dos donos do poder, né? Quem travava a relação e quem se mantinha no poder. Fazendo uma coisa que o historiador não pode fazer, né? Sendo anacrônico, é muito hoje, né? O jogo da política, Eu, para poder me manter no poder, eu travo relações com quem não é tão honesto, com uma milícia, com algo do tipo. São as regras do jogo político, né? E isso não é uma invenção nossa, isso aí em 30 está muito presente. Então, talvez a gestação do cangaço, da figura do cangaceiro, está mais vinculada à ideia do coronelismo. Aí você usar esses homens pobres, que eram, né, a seu favor, alguns, né, obviamente, e depois esses caras se alforriaram, né? Alguns se alforriaram e criaram, quando Lampião profissionalizou isso, né, eles se alforriaram e ficaram independentes. Agora, só fazendo aqui a meia culpa, porque eu já estou preocupado com as críticas da internet, né? Óbvio, ao dizer isso, eu não estou dizendo que existem motivos de inúmeros desses cangaceiros, desses homens terem entrado como uma forma de justiçar alguém ou fazer justiça à sua família, né? Você tem relatos, a biografia muito pontual de alguns cangaceiros, se você for analisar, que teve uma irmã estuprada por um volante, ele vai como uma forma de vingança. Tanto é que o Gustavo Barroso e posteriormente o Frederico, quando ele vai categorizar, né, os tipos de cangaceiro, ele coloca o cangaceiro vingança, né? Uma coisa é você tentar se vingar de alguém com os cangaceiros, né? Então, você sendo um cangaceiro, você impõe medo, você impõe prestígio. Então, são biografias muito pontuais. Por isso que eu digo que nós não podemos trabalhar o cangaço como um negócio homogêneo, como uma coisa homogênea, mas entender que existem aí cangaços, né, dentro desse movimento. Estamos concluindo o nosso programa, um papo bacana. Ainda tem assunto para mais programas, mas nós temos que concluir o nosso Resenha do Cangaço de hoje. E Wesley, suas considerações finais, amigo. Bom, eu agradeço, né, o convite para essa conversa, né, que vai continuar aí nos comentários da internet, né? Porque tem alguns pontos aqui polêmicos, alguns pontos que muita gente discorda, e eu acho que é bom que discorde, né? Então, a discordância é que faz com que o conhecimento cresça, né? Até porque toda unanimidade, como ela é burra, né? De certa maneira, né? Ou tem-se o pecado de não aceitar a diversidade. Então, principalmente na ciência, nós não trabalhamos com verdades absolutas, nós trabalhamos principalmente a ciência histórica, né, nós trabalhamos com leituras, com interpretações, né, e essas interpretações, elas nascem desses questionamentos. E eu acho que todo questionamento que venha criar um caminho, uma leitura diferente, ele é importante, né? Então, agradeço pela oportunidade, né, pelo convite, me coloco à disposição para outras conversas, né, outros temas aí que nós não abordamos, né, mas que merecem ser tratados. E muito obrigado, Wesley. Obrigado a você que nos acompanha toda sexta-feira, às 18 horas. Nós estamos aqui batendo um papo sobre um fato histórico, sobre uma obra, e nos encontraremos na próxima sexta-feira. Um forte abraço e até lá.